plataformas, você tem um público e uma torcida gigantesca e você tem a cobrança, né? Porque às vezes, por exemplo, dentro do CS, é uma comunidade grande, a audiência é grande, mas eu acho que é um pouco mais segmentado no lance de como a Valve não tá no Brasil, como às vezes, sabe assim, acho que a Riot ela deu uma exposição para os jogadores e para o time que é diferente regionalmente falando. Então hoje eu acredito que você deve ser dos atletas de esporte eletrônico que tem a maior cobrança, né? E você foi, né, durante muito tempo, não é só hoje, são vários anos que você vem trazendo isso. E como que você lida? Porque hoje eu acredito que tem muitas pessoas que vão passar por isso ou que estão passando por isso e não faz a menor ideia, né? De tipo assim, caramba, velho, como é que eu lido com isso? Eu acabei de jogar meu primeiro CBLOL, meu primeiro playoff, abri minha rede social lá e, mano, às vezes o cara fica louco, né? Como é que você conseguiu ao longo desse tempo? Cara, É, isso é um assunto mais delicado, eh, porque algumas vezes eu não consegui lidar, tipo, não tem como falar que, tipo, eu sou imune a hate, eu sou imune a essas situações, então, sei lá, eu já fiquei realmente mal algumas vezes, de, tipo, e sentir, né? ficar meio ficar meio perdido, tá ligado? E sei lá o que eu tô será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que você começa a duvidar de você mesmo, eu acho que quando isso acontece é muito complicado, quando você duvida do seu potencial, do que você pode, alcançar e tal, se você já chegou no seu limite, quando você começa a se perguntar essas coisas todas, a sua cabeça ela fica a milhão e, sei lá, você tem como eu posso explicar? Cara, é complicado. Eu já fiquei mal muitas vezes de, tipo, querer parar de jogar, simplesmente querer sumir da rede social, de vez, só que ao mesmo tempo que eu quero sumir, eu sei que tem muita gente que se espelha em mim, se inspira em mim para se tornar eh, um jogador profissional, se tornar uma pessoa melhor, então são muitas coisas envolvidas, porque não é só a questão do jogador, tem a questão da pessoa fora de jogo, o que ela está passando na vida pessoal dela, tudo influencia nessa questão. Então, sei lá, cara, se não tiver realmente uma. Eu já tive que. Eu já precisei muito de ajuda psicológica, porque realmente já me pegou, tipo, pesado mesmo a questão de hate, a questão da galera pegando no pé. Às vezes você não consegue entender por que, que elas estão fazendo isso. Você deita na cama e fica refletindo, tipo, o que, que eu fiz para essas pessoas, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Só que no fundo você sabe que, cara, é a competição, é a cobrança, são os haters, são não sei o quê, tá ligado? Mas você não consegue aceitar, tá ligado? E quando você não aceita, é aí que você, sei lá, mano, você acaba realmente no buraco, tá ligado? Então, você não pode deixar chegar nesse ponto, você tem que estar sempre buscando por ajuda, conversando com alguém, nunca se isolando. Se isolar é sempre é, a pior maneira, assim, de você resolver isso, porque você pode realmente ficar no fundo do poço. Eu já me encontrei algumas vezes nesse lugar, então eu não aconselho. Então é foda. E é uma batalha, é uma batalha interna, né? Porque você olha, aí você lê e você reflete, você tem que arrumar forças, porque eu acho que isso é uma fala, é um discurso importante, porque às vezes as pessoas olham e acham que todos que chegaram no lugar que você chegou nunca passou por uma dificuldade, né? Às vezes eu estava aqui pensando enquanto estava falando que eu estava pensando, é louco, porque no final do dia o atleta, ele só quer competir e ser o melhor naquele jogo.
Ele não Exato. pediu pra ninguém, às vezes, nem torcer por ele. E às vezes ele nem se importa se o jogo é televisionado ou não, se o estádio tá cheio ou não. Ele só quer ser melhor naquele jogo do que alguém, certo? E com isso vem várias coisas. Vem coisas boas e vem coisas ruins também na questão das pessoas que têm a paixão pelo jogo. É óbvio que é muito bom você ter uma fanbase, né? Você que tem uma das maiores aí do mundo. É muito bom. Mas também tem os lados, os prós e o contra. E no final do dia eu fico pensando que eu falo, mano, é muito louco. Porque às vezes o cara ele tá lá e ele só quer competir e ser melhor que o outro, e ele tá levando junto com isso um monte de coisas que não era pra estar ali, né? Que é É, o que ele você não pediu por isso. ele não pediu por isso, né? E o pior, que é o que eu falo que é o mais doido, é dá pra falar que 100% ou 99,999% entra ali pra assistir uma partida e ele não sabe o que o BRTT passou naquele dia ou naquela noite, o que ele passou naquela semana, se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tá pensando em alguma coisa, se ele teve algum problema pessoal, se ele teve algum problema, né, físico mesmo. E isso é uma coisa que ela acaba sendo um pouco ou muito cruel, né? Porque a pessoa entra ali, ela quer ver você performar. E no E, esporte cara, mal sabem elas o quanto, tipo, a vida pessoal fora de jogo pode influenciar dentro de jogo da pessoa, tá ligado? Se ela realmente tá bem, a cabeça tá bem, etc. Então, elas simplesmente julgam o que elas estão assistindo ali. sim. E, tipo, tem muito mais do que aquilo ali que elas estão assistindo, tá ligado? E dentro disso, eu ainda falo que a crueldade maior, hoje tem mudado, né? Mas eu acho que a crueldade maior é que o esporte eletrônico, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum reserva, né? Que era assim, você, amanhã tem um jogo, e eu tenho que estar lá, eu tenho que ser o melhor que eu posso ser, e se acontecer alguma coisa, saca? Não tem nenhum reserva, né? Sim. Se você parar para pensar isso, é uma pressão dentro do atleta, que muitas vezes é jovem, que a gente ainda não sabe, né? O impacto que vai ter isso a longo prazo. Como é que é a cabeça? Quantas pessoas dentro não só do League of Legends, mas dentro do universo do esporte eletrônico, não estão chegando no burnout, né? Exatamente. E Eu dentro. acho que eu só não chego realmente no burnout pelo fato de eu fazer as minhas coisas e, tipo, muita gente não consegue aceitar isso, mas eles têm que entender que, mano, o burnout, ele existe, ele é real. Se a pessoa não controlar isso e ir no timing dela, ela simplesmente vai, sei lá, vai explodir e vai parar de jogar, tá ligado? Acho que por isso que muitos jogadores param de jogar antes, 25, 26, até antes, porque não aguenta a rotina, não aguenta mais A essa cobrança, pressão, a tudo. cobrança 24 horas por dia, respirar isso, etc. Mano, tem que entender que você tem uma vida também. A sua vida não é só competir. Você tem a sua vida fora do jogo, você tem a sua cabeça que você tem que conseguir manter ela sã. E se você ficar focado 24 horas no jogo, é muito difícil a sua cabeça ficar sã, porque você vai perder muito. Você não vai só ganhar, tá ligado? Então é muito complicado, cara.